hoje a gente a pensar sobre o valor da família. Você sabe como a família é atacada hoje, o que tem acontecido, e a tendência é colocar uma nova maneira de ver e novas formas de famílias, e não vou tratar isso, nem preciso disso, mas eu queria que você entendesse que nós precisamos voltar para a palavra de Deus e entender do ponto de vista o que ele fala da família, e você lutar por essa família. E deixa eu dizer, você está aqui porque você é de uma família. Então, eu não estou falando para pai e mãe somente, eu estou falando para todos nós, para a criança, né? As crianças estão lá embaixo assistindo, lá embaixo, mas é desde aquele que está aqui, do mais novo ao mais velho, para entender e lutar por isso, porque você tem um papel fundamental, você é responsável em viver a verdadeira família que Deus planejou que você vivesse, tá bem? Então, a família é a primeira e a mais importante instituição que foi criada por Deus, é de Deus isso. Fala que é o governo, é a família e a igreja, instituições de Deus, mas a família é a primeira, porque é assim que ele começa, lá no Éden, com uma família, e ele dá ordem para esse homem, ele cria o homem, depois de formar o homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. O que ele faz? Ele cria, então ele forma a mulher do homem, ele não cria, ele forma a mulher do homem, e aí diz, e dá uma ordem, você vai deixar pai e mãe, vai unir-se a sua mulher, vão se tornar uma só carne, e se multiplica, a ideia de multiplicar, crescer e multiplicar. Então ele já era de uma família, né? Ele estava dizendo, se deixa pai e mãe, então deixa uma família, vai constituir uma nova família, e vão se multiplicar em famílias e mais famílias, que ele diz assim, espalhariam e encheriam toda a terra. Então o plano original de Deus, e ele não foi alterado, e jamais é, porque Deus não muda, tudo que ele faz é eterno, e seria cumprido, esse plano seria cumprido não através de um indivíduo, mas através de uma família, e assim o projeto de Deus. Então tem essa primeira família que é Adão e Eva, você conhece a história, sabe o que aconteceu, mas eles tinham tudo que precisavam para ser felizes. Também eles tinham muito claro o que eles precisavam fazer. Eles tinham tudo, Deus deu tudo o que precisavam, eles não necessitavam de mais nada. Também lhe deu a sua lei, dizendo, olha, só não coma de tal coisa, daquela fruta, porque ela vai fazer mal a vocês. Então estava claro qual era o projeto de Deus, a vontade de Deus, o que o homem deveria fazer e esperar. Você vem depois, e eu vou citando alguns para a gente entender a família. Você vê Noé depois. Noé vive numa época tão complicada, a sua geração está totalmente perdida. Eles não estão nem aí para Deus. Então Deus, a sentença de Deus é que ele vai destruir com um dilúvio, né? E o que Deus faz? Ele escolhe a família de Noé, que é uma família que no meio daquela geração perversa se mantinha fiel a Deus, escolhe essa família para essa família começar uma nova realidade, uma nova história, terminando aquela maldade e começando com essa família que tinha um coração que seguia a Deus. Depois você vai para a família de Abraão. O que é que Deus faz? Deus seleciona Abraão. Deus chama Abraão, Deus prepara Abraão e diz, deixa a parentela, mas sai com a sua família, deixa os seus parentes e vai para onde eu vou indicar, e você vai ser muito grande, vai ser abençoado. E leia comigo esse versículo que está em Gênesis 12, 3, o que Deus diz para ele. Leia comigo. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas olha aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos falando de Abraão hoje. Nós somos considerados filhos de Abraão agora espirituais. Não temos o mesmo sangue, mas por causa de Jesus e por causa da vida que esse homem viveu e a sua família, você pode ver que é de família em família, de geração em geração. Então nós somos abençoados, por isso citamos ele hoje. E vivemos e temos ele como nosso pai da fé. Então nele seria, através dele, a sua família seriam abençoadas, todas as famílias da terra. Depois ele tem o filho Isaac, você conhece a história. De Isaac, o seu filho Jacó é o escolhido por causa da sua obediência. Esaú, filho de Isaac, preferiu vender a sua bênção. Jacó é o que tem a bênção de Deus. E aí a gente conhece, ele teve 12 filhos, que são as 12 tribos. E Deus diz que escolheu um povo para levar o seu nome. Para dizer assim, esse é o povo de Deus. Ele chama de menina dos seus olhos, o povo de Deus. Foi através que começou com Abraão, agora em Jacó. E o que me chama a atenção, eu estava tentando lembrar, do Egito, quando Jacó vai para o Egito, ele entra com 70 pessoas.
E conforme Deus prometeu que Abraão, 430 anos, eles seriam escravos, porque havia um projeto de Deus, mas entre 70 pessoas no Egito, por causa de José, também obediente da família, seguindo o projeto de Deus, o sonho de Deus para a sua vida, ele salva a família de Jacó, que é o projeto de Deus para Abraão, e 430 anos depois, o libertador, que é Moisés, vai lá e diz que saem, a Bíblia conta assim, são os números da Bíblia, 600 mil homens saem daqueles 70 que entraram, sem contar mulheres e crianças. É isso que acontece com a família que vai para aquele lugar. Olha como essa família cresceu. E Deus conta com ela. Mais à frente, e eu só citando algumas coisas para você pensar sobre família, Jesus é um descendente de uma dessas tribos. Ele é da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. Ele é um descendente. Ele é um ser humano, ele nasce de mulher. E ele cresce e desenvolve numa família. Ele precisou do ambiente da família. Porque ele é como eu e você. E a Bíblia diz assim, que ele foi obediente a essa família até o fim. E ele, apesar de ser Deus, ele não precisava nem aprender nada com eles. Mas ele vai nesse ambiente e diz que ele era obediente aos seus pais. Porque essa era a vontade de Deus, esse era o projeto de Deus. Você veja aí que eu estou falando sobre a importância da família. Essa é a ideia. Aí quando você vai para a igreja de Jesus, que somos eu e você, e a igreja espalhada pelo mundo, e a igreja aqui, e a igreja nos céus, que Deus fala, ele chama também de família, a grande família. A igreja é considerada família de Deus. E é assim que ele pensa. Porque é um ambiente também de amor, um ambiente de dependência, novamente. E nós todos precisamos uns dos outros e Deus trabalha assim. Algumas pessoas dizem, eu vivo a igreja em casa. Não tem jeito de viver igreja em casa, só para você entender. Muitas pessoas fazem isso. Igreja, ela é uma família, é um corpo e não tem como, a não ser reunirmos juntos, né? Claro que eu posso servir ao Senhor lá na minha casa, mas a igreja é um corpo, essa família que se reúne exatamente para a gente cuidar uns dos outros, para a gente abençoar e ser abençoado. Aí eu vou mais ainda pensando em família. Deus, quando se revela, ele se revela de forma pessoal. No Velho Testamento, você tem a visão de um Deus guerreiro, um Deus lutador. Ele é um poder, uma força, que ninguém pode chegar perto. Se chegar perto, não pode ver e vai morrer. Mas ele se apresenta aqui através de Jesus como um pai. Pai que envia o Salvador Jesus Cristo, que é o seu filho. Um pai que envia o filho, que apresenta esse filho ao mundo, e no dia do seu batismo, o que acontece, no dia do batismo de Jesus, uma voz do céu, Deus faz dessa forma, uma voz do céu, dizendo, esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Ele está dizendo, esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E o convite de Deus, o que ele faz? Ele fala, é meu filho. E eu tenho alegria nele. É um convite de nos relacionarmos com um pai terno, com um pai amoroso, através de um filho que é semelhante a ele, que é eterno, que é amoroso. E ele nos torna também família. Ele diz, você e eu nos tornamos família dele. Porque nós entramos, somos adotados na família de Deus. Entrando nessa família. É assim que ele funciona. Vamos voltar um pouquinho então para os 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, que saíram daquele lugar. Saíram do Egito e Deus conduz pelo deserto, e eles estão a caminho de uma terra que é prometida. Que Deus havia falado para Abraão, que ele olhou, e me disseram esses dias, eu recebi, eu não sei quem mandou isso para mim, que encontraram sementes daqueles cachos, que representam aqueles cachos de uvas que precisava 2 pessoas para carregar. Bom, eu não precisava que encontrassem, né? Eu creio na palavra de Deus, mas entende? Essa era a terra para onde eles foram. E a terra abençoada de Deus diz que vocês não vão fazer nada por ela, vai estar tudo prontinho, plantado, construído, é só assumir. Então, ele conduz essas pessoas por 40 anos, esses 600 mil homens, que dá muito mais, é claro, com mulheres e crianças, pelo deserto, que eu tenho chamado de imersão de Deus num lugar de escassez.
que não é nada diferente do que nós hoje imersos nesse mundo, passando todas as dificuldades que nós passamos, mas para Deus conhecer o nosso coração, na verdade, para a gente conhecer o nosso coração, porque Deus sabe tudo, e preparar o nosso coração para assumirmos esse lugar. Aquele lugar que é o novo céu, a nova terra, se não estivermos preparados, não podemos. E entenda comigo aqui, eu quero que você leia, me ajude aqui. Veja a estratégia de Deus sobre a família, o que Ele pensa antes do povo entrar. Vamos ler juntos? O Senhor nosso, Deus, me mandou dar a vocês todos esses mandamentos e leis, a que deverão obedecer na terra em que vão logo entrar. Lembra? Eu estou passando as leis, as orientações, para que vocês possam usufruir daquele lugar. Então, preste atenção. E olha o que ele está dizendo. Lá onde vocês passarão a viver. E a finalidade dessas leis é fazer com que vocês e os seus filhos e netos mostrem respeito ao Senhor, nosso Deus, obedecendo enquanto viverem a todas as instruções dadas por Ele. Se fizerem isso, vocês podem contar com longos e prósperos anos de vida. Portanto, ó Israel, povo, ouça cada ordem com muita atenção e tenha o cuidado de ser obediente em tudo. Assim tudo irá bem e você terá numerosa descendência. Se obedecer a esses mandamentos, você crescerá e será uma grande nação naquela gloriosa terra que é. Ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. Você deve amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. E você deve meditar sempre nesses mandamentos que hoje estou ordenando, os quais você deve ensinar aos seus filhos. É preciso que você converse sobre essas leis quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, na hora de dormir e logo ao despertar. Veja o que eles tinham que fazer todos os dias com os filhos. Mas ele vai mais longe. Amarre esses mandamentos nos dedos, como constante lembrete. Fixe todos eles na sua testa, bem como nos batentes das portas da casa. Nesse plano maravilhoso de Deus, para o seu povo, ele diz: eu quero que vocês sejam prósperos. Eu quero que vocês se deem bem. Eu quero que tudo aconteça do melhor naquilo que eu planejei para vocês há muito tempo antes. Mas para vocês obterem isso, vocês precisam obedecer e amar a Deus de todo o coração. A lei está muito, muito clara. Com a palavra de Deus é clara para nós enfrentarmos a vida aqui. E a maneira de fazer isso é: esses pais precisariam primeiro serem obedientes, e depois de obedecerem, eles impactarem a vida dos seus filhos. Aí você viu todas as formas que os pais deveriam usar para ensinar os seus filhos: ao deitar, ao levantar, ao andar, amarrar no dedo. Não é isso que a gente faz quando tem alguma coisa que a gente quer lembrar? A gente fixa em vários lugares. Pelo menos eu sou assim. Eu tenho um compromisso para atender, então está lá na agenda, a agenda vai mandar uma mensagem, mas eu preciso lembrar do horário certinho para não perder. Então, põe um despertador aqui, né, tudo no celular, eu gerei tudo isso, porque é muito importante, eu preciso desses lembretes. E ele está dizendo: é isso, esse pai primeiro e mãe iriam viver, e esses filhos iriam ver isto, e mais do que ver isto, o que eles iam fazer é que esses pais iriam ensinar. Ensinar para não estragar tudo que eu vou entregar na mão de vocês. E falando em estragar, eu digo para quem é marinheiro de primeira viagem, ou quem vai ser marinheiro de primeira viagem, sobre ser pai, eu falo assim: pode ficar sossegado, ninguém está preparado para ser pai. Não vem um manual. Deus entrega, Deus é tão corajoso, eu falo, de nos entregar, e a gente vai aprender com a vida, né? Então, mas a gente, quem é um pai, e é isso que eu estou chamando a sua atenção, de cada um de nós aqui, na verdade de todos nós, de prestarmos atenção na importância da família, e a gente passar a olhar a família de tal forma, porque eu sei que nós fazemos tantas coisas pensando que estamos fazendo o melhor para a família, mas nós fazemos tantas coisas, e menos pensar naquilo que realmente Deus escreve e determina, e isso é que vai fazer sentido, porque quando Ele está dizendo: nós fazemos essa inversão, nós fazemos de tudo que pudermos para oferecer o melhor para os nossos filhos, e nós deixamos Deus em segundo plano. É sempre assim, a maioria. E Ele diz assim: busca o meu reino, e a justiça desse reino, né?
e diz assim: todas as demais coisas eu vou acrescentar. E a gente precisa crer nisso. Então, que não é as coisas que nós damos para os nossos filhos. Não são essas coisas que vão garantir. Vamos pensar? Pega o seu filho, pega alguém, pensa em alguém, né? Que preparou o seu filho a vida toda, tal. Nós tivemos um garoto aqui, na verdade ele era o nosso baterista. Ele disse isso. Ele disse: pastor, um dia ele não estava aqui com a gente, mas ele me ligou: pastor, eu vou citar porque eu sei que isso é importante. Ele falou porque é importante demais, que é um alerta para nós. Ele entrou na advocacia, ele correu atrás e foi, e conseguiu, ele estava crescendo, e ele abandonou a igreja, afastou, deixou a bateria, tudo, e foi, e a gente conversava, e ele não queria, ele estava certo que aquilo era o melhor. Quando ele foi acometido de câncer, que levou tão rápido, um dos dias ele me ligou: pastor, eu pensei que isso daria felicidade, eu pensei que isso que daria sentido para a minha vida, isso me daria a segurança que eu preciso. Agora eu percebo que nada disso que eu construí, que eu me agarrei, me serviu. E eu só posso contar com Deus. Se Deus não fizer nada, os médicos já não podem fazer mais nada. É isso que eu queria que você entendesse, que a gente pensasse sobre a vida. E falando exatamente sobre família, é no contexto familiar, é você, pai e mãe, nós filhos, no contexto que nós vivemos, nós precisamos valorizar isso demais, porque isso é projeto de Deus, é daí que tudo acontece. Então, será que você consegue, do que eu falei até aqui agora, entender como Deus diz para você o quanto a família é importante demais? Não dá para a gente aceitar as mudanças, não é para a gente pegar bandeira, não é para a gente ir para as ruas brigar, não é para a gente desfazer das pessoas, das suas opções. Ninguém está dizendo isso. É para a gente só viver o desenho de Deus. E deixar que esse desenho tenha as implicações e provoque as mudanças nas pessoas que, puxa vida, viver do modelo de Deus é melhor. E você sabia que na Constituição do Brasil, no artigo 226 de 1988, coloca assim, que a família é compreendida como base da sociedade. E você sabe que isso está sendo destruído hoje. Vamos destruir os valores e a gente vai conseguir implantar e fazer as mudanças que nós queremos. Mas coisas que atrapalham. A família e o seu modelo atrapalham. Eu sei, e você vai concordar comigo, que tem muitas coisas ruins que acontecem, inclusive no seio de família. Mas não é o desenho de Deus que está errado. São as pessoas que não estão seguindo a vontade de Deus, porque se seguir a vontade de Deus, o plano de Deus, o modelo de Deus, e nós vamos experimentar o melhor. Então, ela é compreendida como base da sociedade e ela recebe uma proteção especial, deveria ser assim. E as coisas têm mudado muito. Então, a família é exatamente o desenho de Deus, é o projeto dele para cumprir o propósito dele na terra, mas também para fazer você uma pessoa feliz. Então, por isso tem a figura, que a gente vai depois entender, e os papéis de um pai. A gente tem a figura e os papéis de uma mãe. A gente tem a figura e os papéis dos filhos, né? E aí também tem avós no meio disso tudo, né? Bisavós que participam, tem famílias que têm esse privilégio, que também tem um papel importante. Tem hierarquia, tem liderança, tem os papéis que são distintos, mas eles completam entre si, essa é a ideia, como numa grande empresa. E a família, no padrão de Deus, vai oferecer isso, um ambiente de aprendizado constante. Eu tenho dito assim que, na família, o que nós temos é um discipulado informal. Eles não vão aprender o que a gente planejou que eles aprendessem. É mais que isso. O que eles aprendem de verdade é o que eles veem a gente fazer todos os dias. É isso que eles aprendem. Então, é informal. Eu não planejei, mas o meu filho me vê como eu tratei a pessoa. Ele vê como eu falo em relação ao perdão da minha esposa, como eu trato a minha esposa, como a esposa trata o marido, como eu trato, ele está vendo. Como eu trato os amigos, como eu trato empregados ou patrões, como eu faço negócios, né? Como a gente trata os animais. É tudo isso. Então, eles estão vendo, eles vão aprendendo com o jeito que nós somos. Então, eles olham para os pais, e no início eles olham, eles têm uma idade que eles estão olhando os pais como deuses para eles, como seus heróis. E Deus planejou assim.
A admiração que uma criança tem pelos seus pais. Depois a gente vai crescendo, a gente vai cair na realidade, vai trocando isso também, mas você vai entender também que as primeiras noções de um Deus, a criança tem nos seus pais e nas autoridades que ela está envolvida, que ela se envolve e cresce, entende? E conhece. Então, porque esse é o projeto de Deus. Mas ela vai crescendo, ela vai mudar. Um dia ela vai se tornar essa referência para outros também. Então são os heróis que ela admira, que ela está aprendendo, que ela está crescendo, que ela vai se transformando cada dia. Então, e interessante ainda, quando você olha para uma criança, graças a Deus que a gente não precisa fazer tudo pela criança. Na verdade, nós só somos facilitadores, a gente tem que fazer de tudo para não atrapalhar. Porque elas já nascem preparadas por Deus, com todas as informações, para elas extraírem o máximo e irem crescendo. Não é você. Você fala assim, ensinei meu filho a andar, sério? A gente não ensina, a gente ajuda. Mas ele já sabe. Ele já vem com toda a informação de Deus ali, a gente só dá uma mãozinha. Entende? Ensinei a falar. Não, se alguém não puder falar, você nunca vai ensinar. Mas ela tem todo o potencial de falar. Aí ela veio, vive num ambiente de falar, está vendo, né? Por isso, então, ela aprende. Então, Deus preparou as crianças, elas vão tirar o máximo que puderem desse meio, desse ambiente. Elas vão absorver tudo que elas verem todos os dias. Então, eu quero colocar, através dos relacionamentos em família, falando da importância, elas vão aprender coisas cruciais da vida. Por exemplo, ela vai ser um laboratório para tudo, para a vida. No lar ela aprende a amar, no lar ela aprende a perdoar, no lar ela aprende a falar a verdade, ela aprende a responsabilidade, ela aprende o respeito, ela aprende amor, ela aprende deveres, ela aprende limites, ou deveria. Concorda comigo? Por que deveria? Porque eu estou preocupado com essa geração. E eu quero que você, falando de família de novo, que você parasse para pensar. As pessoas brincam que são uma geração Nutella, né? Geração em que os filhos estão tendo tudo que os pais não tiveram. E especialistas têm dito assim, os pais esquecem que o que eles são hoje é porque eles não tiveram. Não é porque eles tiveram. Os homens que eles se tornaram mulheres hoje é porque passaram na escassez, na falta, e eles lutaram, enfrentaram a vida, aprenderam com a vida, venceram, por isso chegaram onde chegou. Mas então não, vou dar tudo. E aí você tem, como eu disse, e você já viu, é o filho que faz a compra no mercado, ele que decide. Pare um pouquinho para olhar. O que a gente vai levar? Eu quero fazer. O filho está dizendo qual é a compra, qual é a coisa a fazer. Mas não só isso, dentro de casa, ele manda no seu quarto, ele é dono da vida. Você não entra, você não abre nada dele. Não é privacidade, sério. E na sua privacidade você pode entrar nos piores lugares. Mas os pais, em geral, estão deixando os filhos fazerem o que eles querem. E quando você dá um smartphone antes do tempo, permite que ele tenha acesso a YouTube e tantas outras coisas. Já se cadastre em redes sociais que não pode. Por isso, esses estragos que nós estamos vendo acontecer. Quando a gente ouve de algo muito sério, porque alguém enganou, se passou por um jovem, uma menina, um menino bonito, e depois encontra um cara de idade malandro e que faz mal. É isso que acontece em geral. Então, o lar deveria ser um ambiente para isso, mas muitas vezes hoje, o lar está sendo um lugar em que os pais foram permissivos demais, não estão prestando atenção no que está acontecendo e acham que se deixar o filho dentro de casa, ele está protegido. Mas um filho com celular, acesso à internet, ele está entrando nas vias mais perigosas de dentro da sua casa, onde você não pode imaginar. Pior do que se ele estivesse numa das piores ruas de Londrina ou da região nossa e mais complicada, com risco de vida. Entende? Dentro de casa pode estar. Gênesis 17, 7 a 9, pensando nesse valor. Fale comigo. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã e possessão perpétua, e serei o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Então, no projeto de Deus,
A família é um núcleo de formação, de propagação e de proteção dos valores eternos. A família é um núcleo. Não é escola, não é igreja. A gente não pode terceirizar os nossos filhos. Na época da pandemia a gente percebeu isso. Quem não tinha, o pai agora, o marido tinha que passar com a esposa. Você sabe o que aconteceu com alguns casamentos. O cara nunca encontrava a esposa direito, então dava para ele se virar. Mas agora tem que encontrar todos os dias, então alguns casamentos terminaram assim, né? O pai, a igreja estava educando, a escola educando, e fazia, sei lá, balé, futebol, ia para outros lugares. Não, tem que ficar tudo dentro de casa, agora eu tenho que olhar essa criança, e o que eu faço com a criança? Pelo amor de Deus, não é assim? Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí, a gente encontra uma geração não preparada, nem para ensinar a palavra de Deus, nem para viver e tirar o melhor desse período. Então, a família é esse ambiente. Olha só, fale comigo ali. Cada cristão tem a missão de trabalhar com todo o esforço e dedicação para que a sua família reflita a glória de Deus na sua maneira de pensar e viver nesse mundo. Não é pegar uma bandeira e dizer, eu sou contra isso. Vamos acabar com mais aquilo. Não vai acabar. E a gente vai ter esse mundo, não é nosso, ao contrário do que muita gente, né, fica, Londrina é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que não é. A sua vida pode ser, mas é uma escolha. Não tem jeito de você declarar no atacado Londrina do Senhor Jesus, e Deus dali em diante vai abençoar, não. Mas viva você com a sua família um compromisso sério com o Senhor Jesus, que pode ser que Londrina seja afetada. Quer um exemplo disto? Declara o Brasil do Senhor Jesus. Nós temos bancadas que são chamadas de evangélicos e que eram de um lado, e agora a coisa apertou, um outro ganhou, ofereceram dinheiro, todo mundo debandou para aquele lado. O que você precisa para eu fazer, para o dinheiro cair na minha conta? Nós somos, o João pregou no outro domingo, não nesse, no anterior ainda, não nesse passado, no anterior, dizendo que na estatística que estava mostrando, se não me engano, 86% dos brasileiros são cristãos, somando a igreja católica e a igreja evangélica. Então nossas famílias tinham que ser melhores, as nossas cidades tinham que ser melhores, a corrupção lá em cima não podia ser daquele jeito, mas em todos os lugares. Então não é por aí, é se cada um de nós entendermos a seriedade que é a família, e nós lutarmos com unhas e dentes pela família, proteger essa família e esse ambiente familiar. Você entender assim, tudo que for acontecer, seja na igreja, seja na sociedade maior, vai depender dessa sociedade menor dentro da minha casa. Você entende isso? Amém? Então, depende de você, como esse texto aí, de dar, de trabalhar, de pensar, de refletir, olhando principalmente que, para mim, a família está na UTI hoje. A família está doente. E a esperança que tem é que se você e eu, como igreja, se nós, como igreja de Jesus, entendemos o plano de Deus, corremos para a palavra dele, e entender como é ser pai, como é ser mãe, como é ser filho nos nossos dias, como cristãos, e vivemos tão comprometidos, que as pessoas possam olhar para nossas famílias e dizer assim, eu quero uma família desse jeito. Eu quero uma família desse jeito. Eu quero viver assim. Eu não estou falando de perfeição, não. Ninguém é perfeito. Ninguém será perfeito. Estou falando de família saudável. Nessa família vai ter discussão, nessa família vai ter conflitos, nessa família vai ter que ter perdão. Sem problema, mas tem. Entende a diferença? Não estou mascarando uma família e dizer assim, nossa, a família é perfeita. Não existe. Um dia seremos, mas não somos. Mas pelo menos ser saudável. Onde há conflito e há resoluções de conflito. Onde as pessoas magoam umas às outras, mas resolvem essas mágoas. Entende a diferença? Onde as pessoas ferem umas às outras, mas depois ela vai lá para resolver. Não, pera lá, não pode ser assim. Vamos tratar essa situação. Onde todos entendem, resolvem as suas situações e trabalham em prol dessa família.
para que ela seja cada vez mais uma família abençoada, uma família saudável e criando um impacto. Então a igreja estará cheia de gente saudável, uma sociedade e essas famílias, a sua casa entrega para a igreja pessoas saudáveis. A sua família entrega para o trabalho pessoas saudáveis, comprometidas, sérias, na cidade, na sociedade maior. Fazemos os nossos políticos saudáveis, entende a diferença? Porque se você for lá, as pessoas que estão fazendo é uma reprodução da sua infância, pode olhar. É de pai para filho. O pai já ensina o filho como é que ele vai ser o próximo, seja lá o cargo que ele vai ter, o que ele tem que fazer para conseguir. E consegue, é incrível. Entende? É assim na vida. Mas é da família, é na família que Deus quer agir. E aí então você precisa entender, Ele ama você. Ele ama o seu lar. Talvez você fale assim, pastor, mas olha, o senhor não conhece a minha história. Eu também posso contar a minha. Tem pessoas aqui que têm uma história difícil para contar, de como foi a família. Mas eu falo assim, você tem duas coisas. Ou você pode ver como ela foi, aprender e fazer igual, ou você pode aprender, foi assim, 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 errado, isso eu não farei. Você já sabe o que não fazer. Entende? Então não há desculpas para a gente não acertar aqui. E olhar de onde estamos hoje. Agradecer a Deus por estarmos aqui, por sermos o seu povo. E Ele ama tanto o seu lar, a sua família, de tal forma que Ele enviou Jesus e Ele quer restaurar, Ele quer transformar, mas depende de você. Parar para olhar. Eu diria para você, olhe a sua família, olhe as atividades dela, olhe o que você faz. A primeira coisa que você tem que ser, seja amigo dos seus filhos, tenha tempo com eles, passe com eles. Tempo não tem custo, não tem como pagar tempo. Presente você tem valor, o tempo que você passa não tem. Nada pode comprar o tempo. É uma coisa que passa. E não dá para você pagar por isso. Só tem um jeito, usar ele bem. Passar bem com eles. Porque está voando. Quando você menos pensar, já foi. Né? E ele está dizendo, veja assim, uma geração levando para a próxima geração. Então, olhe para você. Não importa se você é solteiro, quem você é, com a sua idade, homem, mulher. Lembre disso. É um projeto maravilhoso de Deus para a sua vida. E você tem que se perguntar, Senhor, como é que eu me encaixo nisso? Eu estou vivendo esse projeto? Eu sei como é viver? Ou eu estou fazendo errado? Os rumos que eu estou dando na minha vida, porque a direção que você pode fazer uma escolha agora, mas o caminho que você pegar, o destino já está feito, aí você não pode mais escolher. Então a escolha é aqui agora, todos os dias, antes, o que eu quero, onde eu vou chegar, já avaliar onde eu vou chegar, eu quero para a minha família. E então, se você não sonhar ela, se você não planejar do ponto de vista de Deus, ela nunca chegará lá, porque qualquer coisa que você fizer serve, e Deus te chama, e eu também chamo você. Vamos tirar as famílias da UTI, vamos fazer isso, irmãos? Amém? Né? Ninguém quer que fique lá, né? Nessa terapia intensiva, vamos tirar de lá. Vamos ver a cura, vamos ver a cura, começando da sua vida, começando da minha vida, de cada um.